O sol ainda não nasceu, o deserto é frio e o silêncio pesa como pedra. Milhares de corpos se movem na escuridão. Não há gritos, não há ordens. Só o som de cordas arrastando sobre areia, o gemido surdo de troncos úmidos sob peso impossível e a respiração ofegante de homens que não sabem se chegarão vivos ao fim do dia. Um homem escorrega, cai debaixo do trenó. Ninguém para. Outro toma o seu lugar. O bloco de pedra continua avançando. Acima deles, no horizonte ainda negro, uma estrutura cresce. Não é natural. Não deveria existir. E ainda assim, ela existe. E continua crescendo. Pedra sobre pedra, geração sobre geração. Como se o próprio tempo tivesse sido dobrado pela vontade de um único homem. Como uma civilização que ainda não conhecia a roda de ferro, que não tinha maquinário de aço, que não possuía computadores, nem gruas hidráulicas. Como essa civilização ergueu, com carne e corda, as maiores estruturas que o ser humano jamais construiu sobre a face da Terra. E por quê? Se você quiser continuar acompanhando essas histórias junto com a gente, este canal é o seu lugar. Mas agora, voltemos ao deserto, porque a história que está prestes a ser contada começa muito antes da primeira pedra ser colocada. Estamos no Egito, aproximadamente 2560 anos antes de Cristo. O mundo que você conhece não existe. Roma não foi fundada. A Grécia clássica ainda está a 1000 anos de distância. A China ainda é um mosaico de tribos sem nome. E aqui, às margens do rio Nilo, no meio de um deserto que devora tudo o que toca, uma civilização decidiu fazer algo que jamais havia sido feito: construir para a eternidade. A Grande Pirâmide de Gizé, 146 metros de altura quando concluída, 2.300.000 blocos de pedra, cada bloco pesando entre 2 e 80 toneladas. Uma base tão precisa que os 4 lados diferem entre si por menos de 20 centímetros, uma margem de erro menor do que a maioria das construções modernas. Isso não é apenas arquitetura. Isso é uma declaração de guerra contra o esquecimento. E a história da construção das pirâmides não é a história de um monumento. É a história de uma civilização que chegou ao pico absoluto de sua existência e decidiu gravar esse pico em pedra para sempre. Existe uma ideia que persiste no imaginário popular: a de que as pirâmides foram construídas por escravos miseráveis, chicoteados e torturados sob o sol implacável do deserto, como se toda aquela grandeza tivesse nascido exclusivamente do sofrimento e da opressão. Essa ideia está errada, e entender por que ela está errada muda completamente a forma como você vai encarar o que vem a seguir. O Egito do período de Quéops, o faraó que ordenou a construção da Grande Pirâmide, não era um país em crise. Era o país mais poderoso, mais rico e mais organizado do planeta. O Nilo transbordia em ciclos previsíveis, fertilizando um corredor de terra negra que produzia trigo em abundância. Os celeiros estavam cheios, as fronteiras protegidas. O comércio com a Núbia, com o Levante, com o Sinai, fluía sem interrupção. Era um auge, uma era dourada. E foi exatamente nesse auge que a decisão de construir as pirâmides fez todo sentido, não como loucura de um tirano, mas como a expressão máxima de um povo que acreditava, com cada fibra de sua existência, que a morte era apenas uma porta. Para entender as pirâmides, você precisa entender como o Egito funcionava por dentro. A sociedade egípcia era uma máquina de precisão. No topo, o faraó, não apenas um rei, mas um deus vivo, filho de Ra, intermediário entre os homens e o cosmos. Abaixo dele, uma burocracia de escribas, sacerdotes e administradores que controlavam cada saco de grão, cada trabalhador, cada pedaço de pedra extraído das pedreiras do sul. As cidades cresciam ao longo do Nilo, como contas de um colar. Mênfis, a capital, era uma metrópole barulhenta e viva, cheia de artesãos, mercadores, médicos e arquitetos. Barcos de papiro e madeira de cedro cruzavam o rio em todas as direções, carregando cobre do Sinai, ouro da Núbia, resinas do Líbano. O Egito não era um país isolado.
era o centro nervoso de um mundo interconectado que poucos livros escolares se dão ao trabalho de descrever. E foi essa interconectividade, essa riqueza logística, essa capacidade de mobilizar recursos de um vasto território que tornou possível o que parecia impossível: mover montanhas. Tudo começa não no deserto, mas na mente de um homem. Seu nome é Kelps, em egípcio, Khufu. Ele assumiu o trono ainda jovem e herdou um reino que seus antepassados já haviam moldado por gerações. As pirâmides menores já existiam, as de Djoser, a de Meidum, a pirâmide vermelha de Senefru, seu próprio pai. Cada uma era uma tentativa, uma aproximação, um ensaio. Kelps olhou para tudo isso e decidiu que o ensaio havia terminado. Nas pedreiras de Tura, a leste do Nilo, homens com ferramentas de cobre batiam em calcário branco e ouviam a pedra rachar. Nas pedreiras de Assuã, a mais de 800 quilômetros ao sul, outros grupos atacavam o granito rosa com bolas de dolerito, uma pedra mais dura que o próprio granito, num processo lento, ritmado, quase meditativo. Cada golpe um verso de uma oração que durou décadas. A pedra não escolhia ser arrancada, mas ela seria, e chegaria ao norte pelo Nilo, transportada em balsas enormes durante a cheia anual, quando o rio transformava o deserto em mar. Ninguém ainda entendia a escala do que estava começando. Quando os primeiros blocos chegaram ao platô de Gizé, o local já havia sido preparado. Não havia nada ali por acaso. O platô foi nivelado com uma diferença de apenas 2 centímetros em toda a sua extensão. Uma superfície quase perfeitamente plana, esculpida na rocha viva, sem instrumentos digitais, sem laser, sem nada além de água, cordas e o olho humano treinado ao longo de gerações. Os eixos da construção foram alinhados com os pontos cardeais com uma precisão de menos de 1/10 de grau. Os egípcios usavam as estrelas. Especificamente, eles usavam o giro de uma estrela circumpolar para determinar o norte verdadeiro com uma exatidão que os astrônomos modernos levaram décadas para replicar teoricamente. Este platô não era apenas um canteiro de obras, era o portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Era o lugar onde o Deus Rei deixaria sua forma humana para trás e se tornaria eterno. E a cidade que cresceu ao seu redor para sustentar sua construção foi uma das obras humanas mais incríveis que ninguém jamais viu. A cidade dos trabalhadores de Gizé foi descoberta apenas em 1999 e ela destruiu para sempre o mito dos escravos acorrentados. Era uma cidade real, com padarias que produziam pão em escala industrial. Os arqueólogos encontraram fornos capazes de alimentar milhares de pessoas por dia, com açougues que abatiam bois e carneiros em quantidade suficiente para sustentar uma força de trabalho estimada em 25.000 a 30.000 pessoas, com enfermarias onde médicos tratavam fraturas, infecções e lesões musculares, e os ossos encontrados mostram que muitos sobreviveram a amputações e cirurgias rudimentares. Esses trabalhadores recebiam salário, comiam carne regularmente, um luxo imenso para a época. Eram enterrados com honras quando morriam no canteiro. Seus túmulos foram encontrados ao lado da pirâmide, não em valas comuns, mas em sepulturas individuais com inscrições que registram seus nomes, seus cargos, suas histórias. Eles não eram escravos, eles eram construtores de um Deus, e isso para eles era o maior privilégio que um homem podia ter. Mas o projeto não parava, crescia. Ano após ano, a estrutura subia, dezenas de metros, depois mais dezenas. As rampas de construção, cujo design exato ainda é debatido pelos arqueólogos, precisavam crescer junto com a pirâmide, tornando-se elas mesmas obras colossais. Calcula-se que a rampa de acesso ao topo pode ter exigido tanto trabalho quanto a própria pirâmide. O Egito inteiro estava mobilizado, e ninguém parava para perguntar se era possível, porque eles já sabiam que era. Nem tudo era precisão e glória. As primeiras grandes pirâmides falharam. A pirâmide romboidal de Senefru, pai de Kelps, começou com um ângulo de inclinação tão agressivo que os engenheiros perceberam no meio da construção que a estrutura colapsaria sob o próprio peso. O ângulo foi corrigido abruptamente no meio da obra,
e a forma estranha resultante ainda existe hoje, um monumento ao erro e ao aprendizado. Houve desabamentos, mortes, cálculos errados que custaram meses de retrabalho. A engenharia egípcia não nasceu pronta, ela foi forjada no erro, na observação e na correção obstinada de cada falha. E havia também a dimensão humana do fedo. Os trabalhadores que penetravam nas câmaras internas da pirâmide em construção sabiam que aquele espaço pertencia ao além. Os textos religiosos da época são repletos de avisos sobre os perigos de profanar o espaço dos deuses. Mas eles entravam porque a fé era maior que o fedo, ou porque o supervisor estava logo atrás. À medida que as gerações passavam e o projeto se estendia por décadas, a tensão acumulava. Os trabalhadores que iniciaram a construção não viveriam para ver o topo. Seus filhos assumiriam seus lugares, e os filhos dos filhos. Uma pirâmide de Quéops levou, segundo as estimativas mais aceitas, entre 20 e 30 anos para ser concluída. Isso significa que inteiras gerações nasceram, cresceram e envelheceram sobre a sombra de uma obra inacabada. O peso sobre a economia era real. O desvio de recursos, grãos, cobre, mão de obra qualificada, madeira importada, para um único projeto de proporções sobrenaturais, criava tensões nas fronteiras do império. Faraós menores que vieram depois não conseguiram sustentar esse ritmo. As pirâmides que vieram após Gizé foram progressivamente menores, mais modestas, como se o Egito tivesse gastado naquelas 3 grandes estruturas do platô toda a energia acumulada por séculos de civilização. E talvez tenha gastado mesmo. O faraó era um deus, isso não era metáfora. Quando as cheias do Nilo falhavam, e eventualmente falhavam, a culpa não recaía sobre o clima ou sobre o acaso. Recaía sobre os homens, sobre a impureza ritual, sobre o sacerdote que pronunciou a oração errada, sobre o trabalhador que olhou para onde não devia, sobre o estrangeiro que trouxe contaminação ao solo sagrado. A religião egípcia era inseparável da política, e quando o projeto das pirâmides enfrentava atrasos, acidentes ou fracassos, o sistema buscava causas no invisível, rituais de purificação, sacrifícios, expulsões. O desespero diante do inexplicável sempre encontra um rosto para culpar. Os escribas que registravam a história filtravam o que chegava à posteridade. Os erros eram apagados, os colapsos silenciados. O que sobrevivia era a glória, e a glória descontextualizada parecia milagre. A construção das pirâmides não ficou nas margens do Nilo. Ela ressoou por todo o território egípcio. Aldeias do Alto Egito enviavam homens, minas do Sinai trabalhavam em turno duplo, as pedreiras de Assuã nunca pararam. Os bosques do Líbano foram desbastados para fornecer a madeira que os barcos precisavam. O Mediterrâneo antigo inteiro sentia a pressão da ambição de um único faraó. E havia um mundo invisível sendo construído em paralelo. Um sistema de crenças, rituais e textos, os textos das pirâmides, gravados nas paredes das câmaras funerárias, que constituem alguns dos documentos religiosos mais antigos que a humanidade já produziu. Não eram decoração, eram instruções, um mapa para a eternidade, um manual de como morrer e renascer. Cada hieróglifo esculpido em granito era uma aposta contra o esquecimento. Depois de Quéops, depois de Quefren, depois de Miquerinos, os 3 faraós que erigiram as 3 grandes pirâmides de Gizé, o ritmo desacelerou. Não foi uma decisão, foi um esgotamento. O antigo império egípcio começou a se fragmentar. Os governadores regionais que haviam sido administradores leais durante o auge da construção tornaram-se cada vez mais independentes. O poder centralizado do faraó Deus foi sendo erodido lentamente por uma aristocracia descentralizada, que já não precisava de pirâmides para provar sua relevância. O deserto não esperou, ele avançou sobre as cidades de trabalhadores, sobre as rampas de construção, sobre os registros administrativos. A areia cobriu tudo com a paciência que só o tempo possui. As pirâmides ficaram. O que as pirâmides deixaram para trás não foi apenas pedra, foi uma ideia.
A ideia de que a civilização humana é capaz de algo que transcende a lógica imediata. Que existem projetos que só fazem sentido quando medidos em gerações, não em anos. Que o esforço coletivo de dezenas de milhares de pessoas, organizadas com disciplina e fé, pode produzir algo que dura 4.500 anos e que ainda hoje, em 2026, deixa os engenheiros modernos sem resposta definitiva sobre exatamente como foi feito. O Egito que veio depois do Antigo Império foi diferente, mais fragmentado, mais humano talvez. Mas o mundo que surgiu daquele esforço colossal carregava, inscrito em pedra, a prova de que o impossível é uma questão de organização, tempo e crença inabalável. Hoje, quando vemos as pirâmides em fotografias, tendemos a tratá-las como curiosidades turísticas, relíquias de um passado exótico, itens de lista de desejos para tirar foto e postar. Mas elas são outra coisa. Elas são a resposta que uma civilização deu à pergunta mais humana de todas: o que fica depois que eu me for? E enquanto você assiste a este vídeo em uma tela de vidro e metal, em uma civilização que produz informação na velocidade da luz e descarta tudo na velocidade do próximo scroll, vale perguntar: o que estamos construindo que vai durar 4.000 anos? O que você está construindo? O passado não é um lugar distante, é um mapa do presente. Cada pedra empilhada por mãos que nunca existirão novamente carrega uma mensagem que ainda estamos tentando decifrar. E enquanto existir alguém disposto a olhar para trás com curiosidade honesta, a história nunca será silêncio. Nos vemos na próxima era.